Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro encontro do projeto Unisc Inclusão Digital, o workshop, né? Onde temos toda uma experiência em relação à área da computação, aos cursos de computação e ao mercado de trabalho em computação. E hoje é uma noite muito especial, porque nós temos a companhia do Marcos e do Gabriel, e eles vão contar para nós a experiência deles, eles vão comentar a trajetória deles desde o ensino médio, estudar na área e trabalhar na área, e também vão comentar, digamos assim, caminhos para que todos possam se inspirar e observar o que o mercado de trabalho tem, né? Especialmente quem é estudante do ensino médio, como pode trilhar esse caminho. E muitas vezes, quem é professor do ensino médio está lá à frente desses jovens que precisam decidir, e o ensino médio, ele é uma fase bastante crucial, porque a pessoa precisa decidir. Então, que bom quando existe uma orientação, existe toda uma visibilidade por onde se pode seguir, e que bom se for pela área da computação, porque é uma área nova, com expectativas de crescimento constante e de uma vasta possibilidade, né, vastas possibilidades na área do trabalho. Então, eu agradeço imensamente a quem está aqui nos ouvindo e também agradeço imensamente ao Marcos, representante da empresa Compasso, ao Gabriel, nosso ex-aluno. Que coisa boa. Eu deixo que eles mesmos se apresentem e comentem tudo que eles puderem conosco para nós aprendermos cada vez mais. Então, de imediato, muito obrigado. Gabriel, tua trajetória, teus conselhos para essa moçada aí que quer saber por onde decidir, por onde começar. Tá, me apresentar, não tinha me acostumado a falar. Meu nome é Gabriel Zanata, então eu sou ex-aluno, me formei em 2016, acho que foi a nossa formatura ali da minha turma. Eu fiz a licenciatura de 2008 a 2015, fiz curso técnico anteriormente de redes, aqui na cidade vizinha, que é Estrela. E no ensino médio, assim, a questão desde lá do ensino médio não era foco muito parte de computação. E eu fiz o curso técnico para ver e foi criando gosto. Quando eu formei o curso técnico, fiz em seguida o vestibular, fiz a licenciatura ali foi o primeiro curso, né, foi quando eu passei para o vestibular. E basicamente foi de lá para cá, durante a faculdade, eu fiz o projeto de bolsas de extensão, ali que eu participei da inclusão digital, a gente fazia os treinamentos, ali, as oficinas, algumas vezes, e paralelo, em alguns momentos a gente fez estágios em prefeituras, 2 prefeituras fizemos estágios, então agregou bastante conhecimento. Foi o período ali que a gente foi estudando e adquirindo o conhecimento ali que hoje a gente usa bastante. Então, eu trabalho hoje para o Colégio Gustavo Adolfo, que é cidade de Lajeado, faz 7 anos e meio, mais ou menos, que eu trabalho com eles aqui. E nossa parte que a gente dá apoio, assim, do dia a dia que a gente tem aqui dentro, a gente dá apoio a praticamente toda a operação do colégio. Então, a gente dá apoio na retaguarda do colégio ali, desde a parte de suporte de RP, parte de redes, algumas coisas assim. Então, a gente acho que foi um crescimento. Nos últimos 7 anos, a gente teve um bom crescimento aqui no colégio, desde que a gente começou a caminhada com eles. Perfeito. Gabriel, tu cursou licenciatura em computação e tu trabalha dentro de um colégio, mas na área técnica. Isso é muito interessante, né? E isso mostra que é possível escolher o que fazer na área da computação, não é mesmo? Hoje, Gabriel, para quem está iniciando, para quem, por exemplo, já trabalha em alguma outra área, mas gostaria de saber, de conhecer o que fazer na área da computação, o que se aprende na área da computação, o que o mercado de trabalho tem a oferecer, que dica tu daria para quem é ainda estudante do ensino médio
ou está numa profissão, mas gostaria de conhecer novas possibilidades, estudar nessa área para avançar na carreira ou descobrir uma nova carreira? Assim, da função que a gente tem hoje aqui, assim, a gente tem uma... Eu vou falar pela experiência que a gente tem na escola, não é? Cada escola tem o seu perfil de funcionamento do perfil que a gente tem hoje, assim, da computação. A grande vantagem da computação aqui no Gustavo Adolfo, a gente tem visão de todos os processos da escola. Então, desde a secretaria, financeiro, parte de RH, então tu passa por todos os processos. Acho que a principal vantagem da informática hoje é tu ter uma visão de, por exemplo, tu quer dentro de uma área, vai querer aprender a ir para a área de programação ou para uma área de gestão, assim, de parte de empresa que trabalha com software de recursos humanos, contabilidade, tem muita empresa. Acho que a gente tem uma visão muito ampla, tanto a parte de redes, o software, a gente tem uma visão, a gente está num ponto do colégio que a gente conhece todo o processo, então a gente tem uma visão muito grande. Isso, com certeza, assim, muitas vezes que a gente tem alguma decisão para tomar, a gente se lembra do tempo da faculdade, se lembra os professores, que os professores falavam, então é muito amplo, assim, por exemplo, sei lá, a gente tem hoje um problema de trabalho, um foco, a gente tem um foco muito, uma parte muito sensível hoje dentro de empresas, para nós aqui de gestão, que é sempre a parte de RH, de cálculos. Isso foi uma coisa que, com certeza, se a gente não tivesse uma noção de informática, fosse desenvolvendo dentro da escola, a computação possibilitou isso. Eu não sei se tivesse feito, talvez, uma outra formação, eu teria adquirido conhecimento ao longo desses 7 anos que a gente teve aqui. Então, eu acho que é uma área muito ampla. Não precisa ficar limitado. Hoje, a gente tem bem amadurecido, assim, qual é a função da informática aqui dentro. A gente sabe até que ponto que a gente faz e em que momento que a gente precisa de apoio. Então, a gente não... Por exemplo, a gente tem a premissa, a gente não faz desenvolvimento de software das crianças. Isso a gente faz é coisa leve, que precisa de apoio. Se necessário, a gente vê um parceiro. Então, isso ajuda muito. É aquela percepção em que ponto que tu tem que sempre pensar na questão da escola. Tu tá como instituição, tu tem que saber. Então, isso tu vai agregando conhecimento. Por exemplo, a gente tem parceiros para a parte de redes, tu vai conhecendo. É uma visão muito ampla que a gente tem, acho. Não, assim... Tu vai estudar, tu tem uma visão para ir para tu vai criando o teu gosto para a área da computação. São várias áreas que tu pode dar apoio na área de computação. Que maravilha. Eu acho que é nesse sentido que depois o Marcos vai comentar, né, esse leque de possibilidades. Eu acho que essa noite vai ser extremamente proveitosa, porque são muitas dicas e muitas possibilidades. Então, Gabriel, toda a tua trajetória de estudar na universidade contribuiu com o teu trabalho atual. E, Gabriel, se tu quisesse mudar de cenário, se tu tivesse vontade de deixar o teu emprego hoje, que eu sei que não é o caso, e tu pudesse, de repente, querer fazer outra coisa, né? Tu tem condições para isso? Tem, como eu falei, ao longo de 7 anos, a gente conheceu o processo na área, há 7 anos atrás, assim, quando eu vim trabalhar numa escola, sempre existia aquela percepção, o que tu vai fazer numa escola na informática? A visão que tem tu vai instalar data show, tu vai... Porque por incrível que pareça, o que a gente menos faz aqui é abrir e fechar o computador. Então, que é algo que se pensa numa escola. A gente, ao longo dos anos, então, por exemplo, a gente teve desenvolvimento, a parte do software, a gente aprendeu muito, assim, a aprendizagem que a gente tem de software. Hoje, se a gente saísse, por exemplo, se eu acontecesse, se fosse para uma outra área, por exemplo, se fosse para uma empresa que trabalha com contabilidade, tu tem uma noção, tu criou um conhecimento na parte de computação ali, e relativo a essa área, depende da área de gestão ali que tu vai trabalhar, a gente criou alguns conhecimentos que nos ajudam, a gente não vai começar do zero em uma outra área, a gente tem acho que o importante é tu estar atento à possibilidade, tu poder enxergar. Se tu tem uma brecha ali para te poder conhecer, agregar conhecimento, acho que isso é muito importante. E a gente tenta agregar a vontade, a curiosidade ali, o conhecimento para poder ir cada vez mais longe.
Exatamente, concordo plenamente. Que maravilha, Gabriel, toda essa tua explanação, né, toda a tua trajetória de sair do ensino médio, escolher um curso, justamente computação licenciatura, se formar nessa área e hoje trabalhar dentro de uma escola, à frente dos processos de informatização dessa escola e que é, digamos assim, modelo para tantas outras escolas e redes escolares, né? E nós temos na Unisc também vários cursos. Hoje são 5 cursos da área da computação. Temos o Ciência de Computação, o Engenharia de Computação, temos o Computação Licenciatura, o Ciência de Dados, e temos também o ADS, que é o Análise de Sistemas, Desenvolvimento e Análise de Sistemas. Esses 3 últimos são EAD. Então, tem várias opções para quem está iniciando o seu estudo no ensino superior. Tá? E, Gabriel, durante a tua universidade, tu comentou que tu foi bolsista, tu já conseguia também trabalhar, tu também teve função em outros locais. Como é que foi durante a graduação? Eu fiz estágio em prefeitura, 2 prefeituras acabei fazendo, então uma numa cidade um pouco menor, então ali foi uma escalada, assim, na questão de conhecer o serviço, então começou com uma cidade menor, era mais simples, depois a gente foi para uma cidade da região que era bem maior o trabalho, então a gente tinha acho que 22 escolas para atender, então tu vai conhecendo e tu vai agregando. Muitas vezes a gente conversava sobre o que ia acontecer no serviço. Eu lembro que a gente conversava na bolsa, precisava de tal, precisava de alguma solução, a gente tinha serviço, talvez podia auxiliar em projetos, coisa assim. Então, a gente foi, essa parte ali de prefeitura, essa parte de estágio ali, eu acho que agregou muito conhecimento, a parte técnica, conhecer o chão ali do serviço, porque tu chega muitas vezes no serviço, tu tem uma realidade um pouco diferente, cada empresa é uma realidade diferente. Então, é importante, lá no emprego anterior, era abrir máquina, fechar máquina, tu tinha um pouquinho mais leve, depois tu vai para um outro lugar que tem um pouco mais tem que desenvolver uma habilidade maior. Então, isso é uma escalada que a gente vai fazendo, a gente vai agregando conhecimento da informática. Então, agora, hoje, a função que a gente tem, nesses últimos 7 anos, é uma responsabilidade muito maior que a gente tem, então, é um conhecimento, assim, a gente se vê, basicamente, quando a gente começou a faculdade, que a gente tinha aquele conhecimento, aquela vontade de estudar, conhecer, eu lembro que aquela época era o Linux, a gente fazia e mexia, e fuçava, e testava, e fazia isso, e testava um software, e muito daquilo que a gente testou lá atrás, hoje a gente aplica ainda. Volta e meia dá uma coisa que a gente tem que achar uma solução, e muitas vezes a gente se lembra do que nós estudamos na faculdade, muitas vezes. Eu acho, até a gente estava conversando de tarde, a gente acha muito valioso a gente manter o contato com a universidade. Então, manter o vínculo, porque é um exemplo para nós, como a gente, da Unisc ali, especificamente, né, já que eu estudei, eu acabei conhecendo a rotina administrativa, um pouco da Unisc, então, muitas vezes isso é muito valioso para nós, a gente manter o contato, né, até porque nós não somos os detentores da verdade, a gente tem que sempre procurar um espelho, uma referência, e aqui na região acho que a gente está muito bem servido, a gente tem Unisc, a gente tem Univates muito próximo de nós aqui também. Acho que a gente tenta manter esse vínculo com a parte acadêmica, porque sempre agrega, sempre, com certeza, se nós não mantivéssemos essa tendência de manter o contato com as universidades, talvez hoje nós teríamos um outro cenário aqui, mais diferente, talvez mais dificuldades. Então, eu acho que é muito valioso, assim, além de ter estudado, manter o vínculo, não encerrar ali, se formou e nunca mais, né? Perfeito, até porque é para as universidades que as empresas direcionam os pedidos de indicação para o mercado de trabalho na computação, né, na TI. Então, sempre chegam aí para os professores da área da computação pedidos, né, de indicação de estudantes. Gabriel, uma última pergunta. Hoje, quem iniciar os seus estudos num curso da computação, saiu do ensino médio, começa um curso na área da computação, você acredita, sim, que num curto período de tempo ele já consegue estar trabalhando?
Com certeza. Sempre. Pelo que a gente acompanha do mercado assim, de trabalho, hoje aqui a gente tem muito pouco recursos humanos. A gente não tem, por exemplo, 3, 4 pessoal, tem um na informática, então a gente é mais escasso. Mas a gente observa o mercado, a gente vê que volta e meia sempre tem vaga para quem está cursando, segundo, às vezes terceiro semestre, ali já tem vaga para estagiário. A gente acompanha a volta e meia nas redes sociais ali, muito perfil, muita busca por mão de obra de estágio, assim, o pessoal que está começando em infraestrutura, e eu acho que é muito interessante, porque tu agrega aquilo que tu aprendeu lá na sala de aula, com qual é a realidade, tu tem aquele choque ali para te entender, isso, se a gente aprendeu isso na escola, você tem que saber lidar com isso no serviço, né? Eu acho que o mercado ele é muito, muito promissor, assim, desde o início. Eu não, para mim, pelo menos, eu não tenho que, desde lá do início da faculdade, eu não tenho do que me queixar. Assim, sempre teve oportunidades. Que maravilha. Nós temos aí... Para nós, a gente vê muitas vezes a questão da licenciatura, quando a gente tem que explicar, porque por mais que às vezes a gente está na parte de técnica aqui, às vezes não adianta tu chegar para a pessoa ali e explicar a técnica, né? Você não vai entender. Então, é esse momento que a gente se lembra, muitas vezes, da didática, tem que explicar com calma, tentar usar uma outra referência ali para a pessoa entender, para tentar... Essa ali é a parte que a gente bota muitas vezes em prática, mas que a gente não dê aula, a gente pratica, às vezes, a licenciatura no dia a dia. Que coisa boa, que bom que todos esses conhecimentos desenvolvidos na graduação vão junto para a vida da pessoa. Que coisa bem boa ouvir isso, Gabriel. E muito obrigado, Gabriel, excelente. E eu já abro ao público, né? Que coisa boa, boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Eu vejo aqui o chat cheio de perguntas, de comentários. Todas as perguntas vão ser feitas, todos os comentários vão ser passados aos nossos painelistas, ao Gabriel e ao Marcos. Digitem no chat, o Tainan está nos ajudando, certo? Comentem ali, vocês estão muito bem-vindos. Gabriel, por hora, muito obrigado, excelentes colocações. E de imediato eu passo ao Marcos da Compasso. Marcos, contigo. Claro. Então, boa tarde a todos aí. Vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Vamos ver. Tá aparecendo para você já a minha tela? Tá aí. Sim. Eu preparei alguns slides aqui para facilitar aqui o nosso diálogo, né? Mas eu queria que o pessoal entendesse que um bate-papo é uma oportunidade de a gente trocar algumas ideias, mostrar o que é o trabalho, como o Gabriel colocou, né, na visão dele, o que ele teve de oportunidade, como é que a computação pode ajudar a todo mundo que tem interesse, né, na área, a se desenvolver, a ter uma carreira. E eu queria deixar isso de uma forma bem leve para vocês e mostrar um pouquinho dos diferentes perfis, do diferente momento que a gente vive na TI, que é um momento ímpar, diante da pandemia, diante de tudo que está nos acontecendo nesse momento, a gente está com um grande volume de oportunidades de transformação digital, de tentar aplicar por uma forma que ninguém esperava, né? Através dessa pandemia, que todo mundo está agora de uma forma isolada e tem que manter o seu dia a dia de trabalho, a TI ganhou uma importância e uma relevância muito forte. Então, eu queria trazer para compartilhar com vocês um pouquinho de todo esse pano de fundo que tem e como isso ampliou ainda mais a importância da TI para as áreas, para as empresas, para a própria universidade, né, com a gente conseguindo rodar os planos, os estudos, os trabalhos, com grupos, com várias ferramentas de comunicação. Isso tudo tem muita importância e significado nesse momento, que vai ser uma transição em relação a toda a área de TI, né? E para fazer isso, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui também, contando, assim como o Gabriel fez, né, da minha trajetória, né. Então, eu cursei a bacharelado em análise de sistemas, aí depois, não contente com isso, eu percebi que eu precisava entender um pouquinho mais desse mundo empresarial, então eu busquei um MBA de gestão empresarial na URGS, e aí depois eu conheci a Unisc, então eu também fiz um MBA em gestão de processos na Unisc, isso tudo para buscar um complemento da minha formação na área de TI, porque eu sempre fui no pé na TI, sempre mantive toda a minha carreira, né, voltada a essa área de trabalho. Comecei lá como desenvolvedor de sistemas, implementando pequenos códigos, ajustes, melhorias.
fui tendo espaço, fui adquirindo experiência, virei um analista, comecei a projetar sistemas, trabalhei muito por vários, vamos dizer assim, segmentos e temas, desde suprimentos, finanças, controles bancários, faturamento, a implementação de soluções sob medida para os clientes. Aí fui uma área de integrações de dados, passei por desenvolvimento de serviços, por toda a parte de BI, né? E aí eu fui construindo toda essa base, né, de formação. Tive a oportunidade de trabalhar como líder de equipe, fui um team leader. Aí em seguida eu já virei um gerente de projetos, que daí eu comecei a ficar à frente de oportunidades e de contas bem relevantes, né, da empresa que eu atuava. Aí tive o espaço para virar um service manager, que a gente começou a estruturar serviços e trabalhar em termos de processo de ponta a ponta da empresa interna, da Compasso, e dos clientes que eu atendo. E, por fim, ganhei mais essa oportunidade agora de ficar à frente do Delivery Center de Santa Cruz do Sul, que está aí hospedado dentro da Unisc, né, onde a gente consegue fazer um trabalho de excelência em parceria com a Unisc, e muito disso que a gente estava conversando, né, sobre como a gente trabalha, como a gente tem espaço na TI. Eu vou contar antes um pouquinho o que a gente faz para depois linkar com os papéis, com as carreiras, com as oportunidades que a gente tem. Então, hoje, na Compasso, a nossa visão é no sentido de construir realmente plataforma digital, né, como eu coloquei nesse slide aqui, que possa ajudar as empresas a se tornarem líderes dos seus segmentos. E aí eu trouxe alguns casos, né, de diferentes segmentos que a gente atua, para que vocês possam conectar, assim, a TI é uma área que ela está, vamos dizer assim, espalhada em todas as outras áreas de conhecimento e negócio. Então, aqui hoje eu trouxe um exemplo do Meu Vivo. Quem tem conta na Vivo vai estar interagindo com vários softwares que a Compasso implementa. É o Meu Vivo, que é o app para vocês navegarem, acompanhar a conta, a contratação de serviços, atendimento automático, né? Tudo que diz respeito à pessoa física e jurídica, a Compasso constrói para a Vivo em parceria. Da mesma forma, a rede Natura, né? A Natura, eu acho que todo mundo conhece, a gente tem todo o portal desde e-commerce, de atendimento aos vendedores, a parte de logística e distribuição, toda a parte de campanha de marketing, olhando o setor mais ali de Carrefour, é uma financeira. Então, a gente também tem soluções financeiras especializadas em que o negócio é do cliente, mas a gente entra com a tecnologia para viabilizar e permitir com que ele tenha uma diferenciação no segmento dele. A Livelo já trabalha com um programa de milhagens, similar a Múltiplos, a Smiles, e ele tem todo esse trabalho aí vinculado ao Banco do Brasil e ao Bradesco, que são os detentores da Livelo, que promove todo esse, vamos dizer assim, esse encontro entre essas áreas de interesse de fornecedores que têm produtos para vender e eles que têm um programa de milhagem que conseguem utilizar essa pontuação para te ofertar uma passagem, um outro produto, da mesma forma ali que a GetNet. Na GetNet a gente trabalha com todas as integrações deles, com as maquininhas de cartão que passam. À medida que aquela informação é coletada, a gente tem todo um processo de retaguarda para trabalhar com os dados, para gerar todas as informações necessárias para acompanhamento, desde envio de cartão, senha, processamento, fatura, taxas. É muito, assim, é um cliente muito amplo. A gente tem vários segmentos dentro do próprio Santander, que são desde a parte de investimentos, a parte de máquina de cartões, das redes. Então, aqui são apenas uns casos assim, de segmentos diferentes que eu queria trazer para vocês, como a gente tem ajudado as empresas que estão no mercado a se desenvolverem e a suportarem essas soluções. Para contextualizar um pouquinho vocês, né? Aí, como é que a gente tem feito hoje esse trabalho? Às vezes, quando a gente fala em computação, pensa muito só, eu sou um desenvolvedor, eu vou trabalhar com programação. E hoje a computação é muito mais do que isso, né? Ela permite a gente usar a criatividade, ela permite a gente definir processos, experiências, projetar interfaces, integrar com soluções, sistemas, levar automação para dentro de casa. Então, eu coloquei aqui um pouquinho também, assim, bem um highlight de áreas de que a gente pratica e que a gente tem profissionais dentro da Compasso e que tem espaço para se trabalhar com isso. Digital Commerce. Então, a gente trabalha com lojas como a Reserva, a Renner, a Vivara, né, livrarias. São todas empresas que estão ligadas à área de digital marketing, em que a gente faz desde as campanhas de mailing digital, de promoção, de envio, de acompanhamento daquele processo de venda até a entrega final do cliente por dentro da plataforma de e-commerce. Para isso, a gente integra com soluções de mobile, tem apps, tu pode fazer pelo app, pode fazer pelo tablet, pelo site, pode ir na loja física. Essas soluções vão se conectando. Aí a gente coloca canais. Aí tu entra no mundo de bots, serviços cognitivos, que é um próximo passo que está ganhando uma força muito grande agora na pandemia, todo mundo colocando seu canal digital.
tu pode negociar uma dívida, tu pode pegar um financiamento pelo WhatsApp. Então, tu está interagindo com um bot. Esse bot tem uma inteligência, ele tem um conhecimento por trás, tem árvore de decisão, tem todo vamos dizer assim, uma definição de perfil e regras que eles podem estar interagindo e ampliando o canal. Porque no momento que tu pensa assim, numa rede bancária, como eu trabalho com Sicredi, trabalho com Santander, quando começa a reduzir o tamanho das agências e as pessoas estão em casa, elas precisam se comunicar de uma forma mais rápida, mais fácil. E aí entra os canais digitais de uma forma muito legal. Tu pode trabalhar com Telegram, com WhatsApp, com Teams, com Facebook. Tu começa a integrar esses canais numa mesma plataforma, um mesmo serviço de CRM, que é o relacionamento com o cliente, né? E aí tu tem uma opção de conseguir descobrir um lado de inteligência artificial, um lado de comunicação, que tu vai ter que ter toda uma experiência, que tu vai ter que pensar em como tu vai transmitir essa experiência para o teu usuário, para o teu cliente, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta bem, que ele tenha a informação que ele precisa, sem precisar ficar pulando, ligando para 4, 5 números, e isso está muito envolvido na área de UX UI. Então, a gente tem pessoas especializadas só para definir qual é a jornada no nosso cliente, como é que ele gostaria de ser atendido quando ele tem tal reclamação, quando ele quer fazer tal compra, quando ele não tem aquela informação. Essas pessoas, elas fazem entrevista de campo, elas conseguem entender a necessidade do usuário, a necessidade da empresa, eles pensam em todo o processo, na riqueza de detalhes da interface, para que tu possa fazer a compra em um clique, para que tu possa ter o teu número de pedido na mão, para que tu não precise ter um emaranhado de senhas, informações que não consegue te dar aquela informação do teu pedido, do andamento da entrega. Então, essas pessoas hoje estão trabalhando numa área de criatividade. Elas vão experimentar, elas vão reunir pessoas de diferentes segmentos, idades, para ver como é que elas se comportam. Isso é computação, isso é TI, e a gente tem uma área de criação aqui dentro. Então, às vezes a gente pensa em TI com foco de, eu vou codificar, mas a gente tem muita área de criação e integração entre várias outras áreas e disciplinas, que isso tudo começa a se conectar. Então, até um pouquinho mais só de um briefing aqui, né? Tem a área de qualidade, que é aquela pessoa que tem um apego maior à informação, a garantir que aquele processo vai conseguir suportar e não vai dar aquela tela azul, que não vai parar no meio de uma compra, e quando a gente recupera a informação, essas pessoas têm esse viés de tentar resguardar a aplicação e dar uma experiência positiva, garantindo que aquela qualidade vai ter a assertividade esperada no final. A gente está investindo muito forte na linha de Data Analytics, que é capturar tudo que a gente tem de informação, conseguir criar um data lake, em cima disso a gente começar a prever comportamentos, tendências, como a gente vai conseguir utilizar baseado em estatística e matemática, que daí conecta com outras áreas de interesse, que não só TI, mas aquela pessoa que é apaixonada por matemática, cálculo, dentro da área de Data Analytics, ele vai ter um espaço muito grande. E tem uma demanda imensa por esse tipo de profissional, né? De tentar buscar o conhecimento, né, da tendência de mercado, do que vai acontecer, da previsibilidade dos assuntos que estão por vir e que pode impactar o seu negócio, a forma de crescer, aonde crescer. Essas pessoas estão respondendo às empresas desse modelo, né, de atuação. E aí a gente conecta, como eu falei, tem a IoT, automação, a gente tem feito inúmeros projetos para conseguir responder em tempo real a necessidades de acompanhar. Por exemplo, a gente fez um projeto que é vinculado a uma empresa que fornece oxigênio e geradores para hospitais. Então, um serviço crítico em que ele tem sensores em cada parte do equipamento que são sensíveis à falha e que nos ajuda a prever a manutenção, uma assistência programada, uma rotina de backup que ele possa ser realizado uma manutenção de uma forma efetiva que não pare o serviço. Então, a Compass não domina vamos dizer assim, o sensor e o equipamento, mas nós dominamos a tecnologia para conectar esses sensores com o sistema e tudo por uma aplicação, um app, a empresa poder gerenciar. Aqui entra, então, um pouquinho de engenharia, né? A gente vai utilizar os profissionais da linha de engenharia que tem conhecimento de IoT, que tem conhecimento de conexão com Arduinos, com aparelhos, para poder jogar tudo isso para dentro de uma aplicação e o usuário final conseguir monitorar isso de uma tela, uma forma muito simples. Então, entra mais um pouquinho de outras áreas de conhecimento aqui, né, no nosso mundo de TI. Né? DevSecOps é aquela pessoa que vai se preocupar muito com a segurança da informação, com invasão de privacidade, com a LGPD que está vindo aí, com os hackers que tentam implantar algum vírus, roubar alguma informação. Essas pessoas se preocupam em desenvolver soluções e estratégias de segurança para evitar que essas coisas aconteçam, né? Então, aqui eu dei um pouco só de uma palha, assim, de várias áreas que estão conectadas nesse perfil de tecnologia, né? E olhando agora para a Compass, assim, para vocês terem um pouquinho mais de informação, né? Hoje a gente considera, assim, que a chave de tudo são as pessoas. Então, a gente busca as pessoas que são apaixonadas,
que queiram fazer uma carreira, que queiram se desenvolver, e como é que a gente pode ajudar essas pessoas a se encontrar, a se apaixonar por aquilo que elas podem fazer dentro daqueles perfis que eu estou mostrando ali. Tu é uma pessoa criativa, tu quer parar de UX, tu tem uma pessoa que tem muito mais assertividade para de qualidade, tu quer ser um desenvolvedor, quer trabalhar com serviços de data analytics, então a gente tenta encaixar essas pessoas naquela paixão, porque a gente sabe que isso é uma receita de sucesso, né? E hoje a gente já está aí passando da casa de 1.750 profissionais na Compasso, né, que é uma marca assim, bem bacana assim, de empresa que a gente está construindo aí ao longo de 15 anos e que foi agraciada aí ao final do ano com mais uma certificação do Great Place to Work, né, que é um selo que nos embasa tudo aquilo que a gente acredita de valor, que permite que as pessoas sejam bem acolhidas, tenham uma boa recepção, que sejam parte do time e façam a diferença, né? E aí, um dos processos que agora eu quero conectar aí com o discurso do Gabriel, da Márcia, é que a gente tem essa campanha aí que a gente entende que desses 1.750 funcionários, em torno de 55% a 60% vieram desse programa que a gente chama do Compasso Academy. Ele, na verdade, é uma iniciativa que conecta, assim, a todas as instituições de ensino que estão nesse quadro aqui que eu estou colocando aí, que tem a Unisc, a FATEC, a NOESC, a IMED, o PF, a PUC, com a Compasso e com os parceiros de tecnologia da Compasso, que estão no outro quadrinho aqui ao lado, que você pode ver que é a Salesforce, a Microsoft, Google, a Oracle, a AWS, a Huawei. Essas empresas têm produtos, ferramentas, soluções, e a gente precisa de pessoas com disposição, com interesse em buscar esse conhecimento. E como é que a gente está conectando isso hoje? A gente desenvolve um trabalho em conjunto, por exemplo, com a Unisc, de ofertar uns programas de bolsa para que, durante a graduação, o aluno tenha essa possibilidade de ter o conhecimento básico da Unisc, que é toda a formação técnica que ele precisa para poder atuar na área, e a Compasso entrar com uma aceleradora para essas tecnologias de mercado, que é o que ele vai estar utilizando. Então, a faculdade consegue, de uma forma muito natural, formar a base de conhecimento do aluno, e a gente ajuda ele na aceleração no processo de aprender uma tecnologia, uma ferramenta, uma área de mercado específica para que ele possa entrar já produzindo, né, e tendo um reconhecimento disso já em termos de posicionamento de carreira, de valorização, né. E esse trabalho, ele é uma receita, assim, de muito sucesso, porque grande parte das pessoas que entram por esse programa, como primeiro emprego, eles acabam ficando. A gente tem um turnover muito baixo, porque o reconhecimento, assim, dos alunos que têm, ainda durante os primeiros semestres de graduação, uma oportunidade de fazer um programa de bolsas e entrar para a Compasso, eles se identificam muito com o modelo e ele acaba ficando. Então, a nossa, assim, turnover, né, uma linguagem mais comercial, né, mas o nosso número de desligamentos, ele é muito baixo, né, porque a retenção que a gente tem das pessoas pela motivação dos programas de ensino, de capacitação, de incentivo à certificação, de oportunidade de crescer, eles estão muito acoplados a tudo isso que a gente tem construído em conjunto, né. E aqui eu trago um outro slide só para vocês perceberem a dimensão que a gente dá para tudo isso, porque esses parceiros, a gente usa essas tecnologias e atende esses clientes que estão nesse outro quadro. A gente trabalha com a Ambev, com a Magalu, com a Vivo, GetNet, Netshoes, Sicredi, Gol. Então, pode ver a diversidade de segmentos que tem aqui. Então, a empresa não é focada em um segmento, em um produto. A gente atende com tecnologia de ponta a todos esses parceiros, né? A todo mundo que tem uma necessidade de se desenvolver, que tem uma necessidade de inovar no seu negócio, seja através de um provador virtual, que ele pode estar vendo como é que fica a roupa dele em frente a um espelho lá, que ele vai interagindo com acessórios, seja na Natura, que a gente botou um provador virtual também de esmalte, batom, para as mulheres poderem ver como é que fica, ela coloca a mão em frente à câmera, a gente coloca a cor daquele esmalte, ele pode comprar com e-commerce de uma forma muito mais natural. Para a Renner, a gente tem no chatbot lá e no app, a compra por voz, tu não precisa ficar mais digitando pelo WhatsApp para te fazer uma compra, para te navegar pelo app da Renner, tu pode dar comando de voz, navegar pelas categorias, fazer compras. Isso tudo é inovação que a gente está levando para os clientes. E a tendência é muito grande de trabalhar com cada vez mais voz em todos os aplicativos, que é uma linguagem mais natural. É uma linguagem que a gente vai conseguir se comunicar e ter vamos dizer assim, uma assertividade muito maior com o nosso cliente, né? E isso também permite que ele faça no tempo dele a compra, a escolha, ele possa estar no deslocamento no ônibus, e estar indo para casa, ele pode estar acompanhando, pode estar negociando alguma dívida, pode estar pedindo um empréstimo, tudo por um app por comando de voz. Isso é legal de mostrar, assim, a gama de oportunidades que a gente tem para trabalhar em cima disso, né? E agora chegou aqui um ponto que eu acho que vocês vão gostar de ver, né? Que o porquê TI, né? Por que a gente está falando, por que a gente está tentando trazer um pouco desse mundo, desse contexto para vocês?
Se a gente olhar agora o mercado de oportunidades que tem na área de TI, a gente não sabe como é que a gente vai sair do outro lado, né? Que a gente tem aí um gap gigantesco de vagas em todos, não é assim, eu tenho uma vaga para um perfil específico, não, é em toda a linha de produção de TI, em todo o ciclo de desenvolvimento a gente tem espaço e oportunidade. Essa aqui é uma matéria que já está circulando há um tempo, né, que vocês podem constatar que é a pura realidade. 2019 foi isso, a gente não conseguiu preencher todas as vagas que a gente tinha aberto. 2020 está aí agora com a pandemia, a gente cresceu mais ainda do que imaginava, né, e essa pesquisa traz esse dado que nos assusta, né. Olha só, em 5 anos o setor de TI vai precisar de 420 mil novos profissionais, né, uma média de 70 mil profissionais por ano. Sempre que a gente olha para todos os cursos de graduação que tem na área de computação, eles formam 46 mil pessoas por ano. Então, esse gap, ele é gigantesco, e ele agora está sendo um pouco ainda, vamos dizer assim, mais agressivo, porque com o câmbio, agora a Europa e Estados Unidos estão olhando para o Brasil da mesma forma que olharam para a China no passado. Estão buscando aqui profissionais da área de TI e pagando em dólar com uma remuneração muito superior a que a gente consegue ofertar hoje, devido ao câmbio, que o dólar está 5 por 1, está 6 por 1 o euro. Então, a competição hoje virou global. E diante de toda essa defasagem que a gente já tem de profissionais, tu começar a pensar assim que tu está correndo agora com Estados Unidos, com a Europa, pelo mesmo profissional que a gente tem aqui hoje, que é o NIS que está formando, que está colocando no mercado, que a gente está preparando eles, a Europa e os Estados Unidos estão olhando para ele também para tentar puxar esse profissional para lá, porque da mesma forma que a gente tem esse gap aqui, o gap deles é muito maior. Sem falar que vai entrar a indústria 4.0, vai entrar muita questão de automação residencial, isso vai demandar mais ainda a mão de obra, né? E isso não é só um discurso de uma matéria. Eu trouxe mais um briefing aqui, né? Que o Itaú largou agora essa semana, ó, em home office até 2021, o Itaú está abrindo 2.000 vagas de emprego. Então, não é uma coisa assim, o Marcos está falando da Compasso. Se vocês derem uma pesquisada, como o Gabriel comentou ali, olhar na internet, dar uma pesquisada, vocês vão ver a quantidade de oportunidades, de empregos, de ofertas que se tem, de programas de formação. Está todo mundo investindo muito forte em tentar pegar todo mundo que tem interesse em alguma tendência, em algum segmento de TI e colocar num processo de formação, em trazer para uma universidade, em ajudar esse aluno a se desenvolver da forma mais rápida possível para conseguir ocupar esses espaços, né? E olhando hoje na Compasso, a gente tem 200 vagas em abertas, nesse momento, para alocação imediata, contratação imediata. Isso aqui é mais um reflexo da pandemia, que a gente acabou acelerando muito o nosso crescimento, e são demandas que os clientes nos trazem, e não é assim, a gente está com plano de crescer, isso aqui são demandas reais, que eu já tenho posições em abertas. Se eu tivesse hoje 200 posições nesses perfis, a gente estaria contratando agora essas pessoas. A gente está num ritmo aí bem forte, até em Santa Cruz do Sul, só com nossos programas de formação ali com a Unisc, a gente já conseguiu contratar 40 alunos da Unisc, né, para fazer parte da Compasso aí em questão de 1 ano. Eu gostaria de já ter contratado 200, mas a gente sabe que a velocidade nem sempre é aquela que a gente gosta, né, mas eu queria deixar bem claro para vocês que esse trabalho que a gente faz, que é ajudar na formação, ajudar a trazer um pouco dessa visão de mercado, a mostrar para vocês o quanto tem de oportunidade e opção de emprego, é muito bacana. No lado eu trago também um folder aqui do programa de bolsas Econis que a gente está rodando, né, que é esse trabalho que a gente está fazendo. Alunos do 2º e 3º semestre, que a gente acabou fazendo um processo seletivo e colocando, eles ao final do programa, quase todos praticamente foram contratados pela Compasso, né, e assim, uma ideia até de salário, né, os salários iniciais da TI, mesmo para essas pessoas que não estão formadas ainda, mas que estão cursando, que estão fazendo parte de um programa de bolsas, que estão fazendo essa formação, parte de R$ 1.800. E olhando para esse universo de já ter um salário inicial de 1.800 comparado com uma outra, vamos dizer assim, disciplina, uma outra formação do direito, da administração, educação física, qual é o curso que hoje está te viabilizando entrar numa faculdade, já logo no início dela, tu se dedicando, estudando, obviamente não é só entrar, mas tu botar energia, né, acreditar naquilo que tu está buscando e procurar alguma oportunidade, tu já vai ter um retorno desse teu investimento de estudo e da faculdade, nessa faixa que vai te permitir pagar a faculdade, pagar as tuas despesas e já começar a entrar no mercado sem mesmo estar concluído ainda o teu curso. E aí a empresa do outro lado, a gente está olhando para esse profissional que está buscando essa formação à base e está ajudando ele num processo de aceleração. Então, isso é uma relação muito bacana que a gente consegue construir com essas universidades, com esses estudantes, né, de dar essa oportunidade para ele experimentar um pouco da área através de um programa de bolsa,
conhecer o que é aquela tecnologia que a gente está ofertando, do que se trata, ele vê se realmente se reconhece com aquilo, e a gente trazer ele para a empresa. Né? É uma experiência, assim, que complementa a linha de estudos e formação básica, com uma visão de mercado e com pessoas qualificadas que podem suportar a aceleração desse profissional aí que está entrando no mercado de trabalho, né? E aqui eu coloquei, por exemplo, se você entrar no site da Compass, que eu deixei ali em cima, que é o compass.gov.io, vocês vão ver todas as vagas e todos os perfis. Eu trouxe só algumas aqui, mas a gente tem lá N vagas de tudo que eu citei para vocês aí, né? Que estão disponíveis para vocês conseguirem avaliar lá. E aí eu queria deixar, assim, um convite agora que ficasse bem à vontade para fazer as perguntas, para esclarecer, por mais óbvio que seja, a dúvida ou aquela curiosidade da carreira, do cargo, do perfil, como é que faz para começar. Eu fico à disposição aí para responder e para ajudar no que for possível. Márcia, contigo aí. Perfeito, Marcos, muito obrigada, excelente. Tudo que tu nos traz, muito esclarecedor, né? Tantas oportunidades e o tanto que a empresa faz, além de produzir e auxiliar diversas outras empresas, porque a computação permite isso, né? Permeia todas as outras áreas, ainda incentiva jovens que estão lá no início da graduação, né? Praticamente sair recém-formados no ensino médio, entrando numa graduação e já tendo oportunidade de trabalhar em forma de estágio com uma remuneração tão considerável para essa faixa etária, né? Porque o normal é ter um bom salário depois de formado, mas já no início uma margem salarial maravilhosa, né, para um estágio. Que coisa bem bacana isso aí. Parabéns para a empresa que faz todo esse movimento. Que maravilha. Mas então, nós temos aqui uma pergunta do senhor Heinz. Ele tem uma preocupação e eu acho que é algo que nós estamos sentindo. Agora, com a pandemia, nós temos muitas lives, né? Todo mundo tem feito muito mais acessos à internet, e ele traz uma preocupação aqui, com a quantidade de acessos, a internet não corre risco de parar, de congestionar, ou de ficar fora. Como vocês poderiam comentar isso para atender a pergunta do Sr. Assim, Heinz? Eu falo pela Compasso, né? A gente tem essa preocupação e ela é muito pertinente, né? Então, nossos ambientes, normalmente, eles estão em cloud, né? O que significa, está na nuvem. E esses serviços em nuvem, ele tem normalmente 2 ou 3 pontos de backup, que é a próxima realidade, né? Então, cada vez que a gente faz um comando, que tem alguma informação, ela acaba sendo replicada num ponto de hospedagem mais perto da onde tu está localizado, depois ele é replicado para o segundo ponto, em questões de 2, 3 minutos, e um terceiro ponto, ainda um pouco mais distante, aí, que normalmente fica em outro continente, né, para que esse dado ele persista e que a gente não tenha nenhum momento de queda ou que indisponibilidade, pode ter um pouquinho de lentidão no acesso, mas se cair o canal aqui em São Paulo, que a gente tem um data center, cair um canal que tem em outro estado aqui, ou outro país aqui da região sul, e depois um da Europa e dos Estados Unidos, é muito difícil a gente perder esse dado, tendo ele replicado praticamente online, né, em 3 momentos. O que pode nos impactar hoje é a questão do canal da comunicação, que é o provedor, né. Então, normalmente, a gente tem 2 links aí, no mínimo, né, para toda a nossa estrutura que a gente tem de sedes, né, que permita que, pelo menos, um sempre esteja disponível, né. Então, a gente contrata link de diferentes provedores, com diferentes bandas, e a gente tenta se resguardar dessa forma. Mas o consumo pelo serviço e a qualidade dos serviços prestados pelos provedores, ele tende a sofrer uma pressão muito grande agora, porque com todo mundo trabalhando conectado de casa, das empresas, o volume de tráfego de toda a informação pela rede, ele tende a piorar um pouquinho, degradar a performance. E aí a gente tem que estar acabando negociando um plano lá para aumentar a velocidade, para aumentar a capacidade, né, da internet em casa, para download, upload, né, para poder atender essa necessidade de velocidade. E aí a gente acaba desenvolvendo esses planos assim, né, para conseguir estar, assim, de uma forma consistente, conseguindo manter o serviço atualizado, né, para todo mundo, né. Perfeito. Muito bem, muito obrigado. Então, existem vários profissionais empenhados e com muito equipamento, né, para que a internet não pare, né, e é uma preocupação de todos. Hoje, muitos serviços
dependem da internet, até exclusivamente da internet, e todos nós também nos comunicamos com as nossas famílias, com os nossos estudantes, com os nossos funcionários, com os nossos clientes através da internet. Então, é uma preocupação muito válida a do Sr. Heinz. Muito obrigado pela pergunta, Sr. Heinz. Então, agora nós temos mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: essas 200 vagas oferecidas pela Compasso requerem graduação? Vocês avaliam ou pretendem avaliar um candidato a essas vagas pelo conhecimento independente ou pelo diploma? Como a Compasso faz esse recrutamento de pessoas? Só pelo diploma ou também outras pessoas que já estão no mercado de trabalho? Sim, o processo de seleção hoje a gente olha vários aspectos, né? A gente olha primeiro a questão da aderência do candidato ao perfil e os valores da Compasso. Então, a gente tem alguns testes que a gente aplica só para ver a aderência, se ele tem os mesmos ideais, os valores, postura e acredita no que ele vai fazer diante da cultura da Compasso, que daí é um primeiro processo de avaliação, né? Que é muito mais soft skill, de relacionamento, comunicação e valores. O segundo, a que a gente faz uma avaliação, é só para ver o nível de conhecimento com relação a aquele cargo que ele está se candidatando, ao que ele está buscando, né? Independente de estar formado ou não, ou porque a gente tem pessoas que vêm de outras áreas, a gente tem pessoas que migraram da área de engenharia elétrica, eletrônica, alguns colaboradores que vieram fazer parte de gestão e liderança de equipe vieram da administração, a gente tem pessoas de comunicação que trabalham com a parte de marketing digital, que trabalham com outras tecnologias ali, não só a tecnologia pura, mas eles ajudam nos projetos na construção. Então, cada cargo tem uma descrição ali de um requisito mais básico, né? Os cargos que são de desenvolvimento e tecnologia, a gente até faz uma entrevista técnica e até algum teste, alguma prova de nivelamento, para ver qual é o conhecimento que esse candidato tem daquele tema. Mas a gente não coloca como filtro de exclusão se ele está formado ou não. A gente avalia muito mais o conhecimento e o quanto ele pode agregar de valor e aprender, né, no potencial dele. Então, a gente também tenta identificar muito o potencial e a vontade de querer aprender, de estar disposto a conhecer uma nova tecnologia, de acreditar que ele pode sonhar grande e chegar em um lugar bacana, ser o protagonista da sua carreira, né? É isso que a gente tenta identificar nas pessoas que a gente está fazendo recrutamento de seleção para a Compasso. Que bacana, que resposta consistente, Marcos. E só o fato das empresas terem toda essa organização para entrevistar candidatos, para avaliar as habilidades e competências, né, os soft skills, dessas pessoas que querem trabalhar junto a uma empresa e construir uma carreira em uma grande empresa, a universidade contribui muito, né, com toda essa formação técnica, mas também em relação a essas habilidades e competências, só pelo fato de saber que você vai passar por uma seleção, que tem mais candidatos ali concorrendo, quanta segurança, né, se encontra no momento em que você está cursando a graduação. Sim. E existem muitos caminhos para a graduação. Um deles justamente é toda essa possibilidade de bolsas, como o Gabriel comentou, que trabalhou num projeto com bolsa da própria universidade. A nossa Unisc, ela oferece bolsa PUIC, né, bolsa de pesquisa em extensão, bolsa Probex, e são bolsas que os estudantes podem estar concorrendo e abatendo na mensalidade, o valor da mensalidade, trabalhando junto a um projeto, além de receber esse abatimento na mensalidade, ainda conseguem, digamos assim, aprender mais coisas além dos estudos ali nas disciplinas. E essa convivência com professores, com colegas, ela é muito saudável, ela forma para muito além da parte técnica, né? Forma em habilidades e competências que não se encontram em outro lugar. Essa formação aprofundada, essa formação assim, ó, latente, que encaminha para alguma coisa maior, né? Então, eis a importância de estudar em uma universidade, né? A grande questão é essa, estar em um ambiente onde se pensa e onde se projeta e onde se discute. Essa é uma preparação que não se encontra em outro lugar, né? Então, é fundamental, e por isso que as empresas focam tanto em buscar estudantes na universidade, se instalam nos parques tecnológicos, como a Compasso fez
né, Marcos? Exatamente. Está Exatamente. dentro da universidade justamente porque sabe que ali existe uma séria e sólida formação nos cursos de computação. É isso que a gente busca, né? Profissionais com uma boa base, que tenham esse empenho, e as próprias bolsas de pesquisa e iniciação científica, elas são um primeiro momento que, no mínimo, vai dar maturidade para o aluno aprender os caminhos que tem que seguir para estudar, para pesquisar, para formar sua opinião, para testar aquelas hipóteses que ele está pesquisando, né? Isso para a carreira dele, depois, quando tiver que aprender uma outra tecnologia, e a tecnologia muda muito rápido, ela evolui constantemente, então a gente tem que estar sempre olhando o futuro, né, e se preparando para lá, porque hoje quando tu está dominando, está seguro daquela tecnologia, daquele trabalho que está fazendo, já está vindo uma nova tecnologia, já está vindo, por exemplo, a gente pega todas essas ondas, né, e cada vez a próxima onda está reduzindo o ciclo, ela está vindo um período menor, e essa preparação que a gente tem que estar dentro de cada um, já aquela, vamos dizer assim, aquele mindset de eu sei que eu vou estar logo à frente aí, pegando uma nova tecnologia, como é que é o meu processo de estudos, de formação, de buscar o conhecimento, de que forma eu vou me preparar para isso. E não vai ser algo que deve ser doloroso para a pessoa, mas ele deve estar na rotina dela, aos poucos, continuar sempre se atualizando, se informando. E isso a gente não consegue só pesquisando na internet, olhando um blog, vendo um vídeo, um tutorial. A gente precisa dessa base da universidade, que dão os conceitos, dão os fundamentos, que dão aquela estrutura sólida para o aluno poder alavancar todo o seu potencial depois no mercado de trabalho, né? Exatamente, é todo... E muitas vezes, talvez o estudante de ensino médio pense que, pelo ensino ser pago, é impossível de ser conquistado, mas existem muitos caminhos, né? E a Unisc tem todo um atendimento especial a quem quer estudar, então sempre é possível conversar e ver formas de viabilizar a parte financeira. A Unisc está aí para isso, para atender, para esclarecer, para dar caminhos, e isso é muito bem feito pela universidade, né? Então, existem formas de viabilizar esse ingresso do estudante na universidade. O que não pode é se deixar vencer ou nem querer começar. Ao contrário, o estudante de ensino médio, ele precisa justamente pensar que muitos trabalhos já deixaram de existir. Diversas profissões já foram exterminadas em função da tecnologia e que muitas novas profissões estão surgindo justamente por causa da computação, que é base para todas as outras áreas, e é preciso um estudo, um preparo para isso. Então, buscar de todas as formas essa formação, né? De todas as maneiras, querer ingressar na universidade e trilhar esse caminho, e para daqui a algum tempo ter estabilidade, conquistar as coisas que quer conquistar da sua vida, né? Avançar numa carreira e ter, sim, uma estabilidade, também poder escolher. Como eu perguntei para o Gabriel, Gabriel, se tu quisesse trocar de profissão, ir para outro emprego, tu poderias? Certamente, o Marcos também já fez isso antes, o Gabriel também, então essa é a grande questão, né? Ter todo esse preparo e se motivar. Muitas vezes é difícil no início, mas existem caminhos, eu acho que só não avança quem realmente não tenta. Eu acho que todo mundo que for tentar vai conseguir encontrar soluções para seguir os estudos em uma universidade, de preferência na Unisc, né, que tem toda essa qualidade e tradição junto aos cursos da computação. Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta aqui. Tudo bem, concordo. A Prof. Dani, muito obrigado pela participação. Professora Daniela Bagatini é professora nos cursos de computação da Unisc, e a professora Daniela tem um curso sendo oferecido especialmente para estudantes de ensino médio. Se a professora Daniela quiser digitar o nome do curso e colar o endereço, prof, para que também possam, né, estar acessando aí esse curso e aproveitando esses novos conhecimentos aí que a Prof. Dani traz com um estudante, o Nicolas, né? Um curso de extensão para estudantes do ensino médio. Mas eu acredito que também profs do ensino médio e quem mais tiver interesse possa fazer esse curso, né? É um curso pequeno, é um curso de extensão e parece ser muito bacana. Eu acho que eu também vou fazer esse curso. Perfeito, que legal.
Então, pessoal, mais questões, mais perguntas? Marcos, por favor. Márcia, algumas Gabriel. partes da fala que o Marcos falou ali das áreas que eles mostraram que a Compasso utiliza, aquelas vezes são áreas que têm muito potencial de crescimento, que a gente acompanha. A parte de ciência de dados ali, que a gente acompanha o mercado, assim, é uma área que, nos próximos anos, é uma das profissões do futuro, de grande relevância que a gente tem visto. Nós, algumas daquelas áreas, logo a gente identificou, a gente utiliza em serviço, que algumas, para experiência, a parte de jornada de cliente, ali, ela é muito, aquilo que ele explicou, a gente utiliza muitas vezes aqui, para nós, por exemplo, questão de escolas, o pai, aquela época de 10 anos atrás, que tudo era no papel, especificamente da área que eu trabalho hoje aqui, a gente está tentando extinguir ela a qualquer custo, assim. Não quer, muitas vezes, bater na secretaria. Não, ele manda... ele tem um aplicativo, ele tem um portal, nós estamos trabalhando a parte de processo para melhorias ali com eles. Então, tem que ser muito rápido hoje as empresas, o cliente não fica mais amarrado. E aquelas tecnologias ajudam muito, assim, um negócio que tem que fluir o negócio para eles. E a parte também do mercado ali que tu comentou, até hoje a gente estava vendo uma notícia de um investimento de um fundo de Singapura, virou sócio, acionista de uma grande empresa aqui da parte de software. A tendência que está se criando é que essa alta do dólar ali é de fato as empresas começarem a mirar empresas de software brasileiras. Tem dado muita notícia no mercado ali de que volta e meia tem um fundo meio grande ali, com valor vultuoso no investimento, e eles vêm e compram, viram sócios, fazem investimentos em empresas brasileiras. Então, é uma área que de computação não tem, assim, a tendência de futuro é muito promissora, só que não dá para... A gente sempre, é interessante que sempre se mantenha a busca pelo conhecimento, não ficar só preso, muitas vezes, àquilo que está só na disciplina, tentar agregar, fazer o vínculo que tu aprende ali, para poder usar fora, né? É um mercado muito promissor, assim, a gente não vê uma situação de falta de crise num futuro próximo, assim, para a informática, computação em si. É um mercado que só vai se expandir cada vez mais, né? E a procura é tão grande que os salários também, com certeza, a parte de remuneração também vai, com certeza, ser sempre muito satisfatória, né? Então, quem vem para a área já pode ter dupla certeza de que vai ter uma boa remuneração e vai poder escolher o que fazer aí no mercado de trabalho, tá? Perfeito. Com certeza, Márcia. Por favor. Assim, até para complementar a tua fala, nesse momento, o profissional de TI que está no mercado, ele está podendo escolher o emprego que ele quer, a carreira que ele quer seguir. As empresas estão ofertando, assim, muito trabalho de capacitação, preparação e captação desses colaboradores. Mas, obviamente, a gente está mirando muito naqueles que têm o potencial, que querem aprender e têm o espírito de trabalhar em equipe, se desenvolver. Mas é um momento muito oportuno para todo profissional de TI. Realmente, quem quiser escolher um trabalho, o local, com home office, hoje você pode trabalhar de qualquer lugar para qualquer empresa do mundo. Então, isso expandiu, assim, a nossa área de uma forma impressionante, né? E a remuneração também está sendo elevada pela concorrência dos profissionais que estão realmente aquém do volume que a gente precisa para trabalhar. Então, é uma lei natural do mercado, de oferta e demanda. A gente tem pouca gente formada e tem muito serviço para ser feito. Aí, obviamente, a gente acaba aumentando um pouco a remuneração para atrair mais pessoas para a área, né? E essas pessoas que agora estão escolhendo a carreira, os alunos que estão terminando, pode ponderar bastante sobre isso, conversar com o pessoal de casa, conversar com amigos, olhar as informações na internet, aí vocês vão ver o potencial que tem na área de tecnologia para os próximos anos. É algo assim que até chega a assustar o volume de demandas que vai vir e a gente não ter pessoas qualificadas para conseguir atender tudo isso. Então, isso até pode frear um pouco o crescimento, né, do Brasil, da nossa área, por não ter pessoas qualificadas. E a contrapartida, né, Marcia, que tu olha assim, os cursos de ciências da computação, computação em geral, estão sempre lá embaixo na procura dos alunos do ensino médio, né? Exato. Eu acho que talvez de entender um pouco mais da área, de se interessar e conhecer, e principalmente ouvir um pouco mais de todo o espaço que tem para carreira, né? E não só pensando em código, mas em toda a gama de oportunidades que se tem para trabalhar com criatividade, com outras áreas multidisciplinares que estão conectadas à TI, né? Exatamente. Nós temos
ex-alunos da Unisc que trabalham em diferentes regiões do mundo, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Europa, né? Por quê? Porque justamente podem escolher o local onde vão atuar se estão na área da computação. Aqui tem uma pergunta bem interessante, bem importante, que diz assim, nas áreas da computação, a graduação por EAD perde qualidade de ensino se comparado à graduação presencial? Quer responder, Gabriel? Olha, eu acho que é muito do perfil do aluno, da sua dedicação. Não existe curso melhor ou pior, vai muito do aluno. Essa é a minha opinião. A gente não vê perda, né? Tem muito curso EAD, cursos muito bons. Depende da capacidade do aluno. Nós temos essa experiência ali agora que a gente experimentou. Como é que foi essa migração das escolas aqui, do presencial para o virtual? Que foi muito rápida. Então, a gente vê que, cara, não se perdeu muita qualidade. Essa questão de estudar EAD ou presencial não se perde, a questão não está no curso, está no participante que a gente vê, assim. Se tu tem a vontade, se tu vai atrás, tu vai ter o mesmo resultado ali no final. Concordo. A modalidade EAD ou presencial diz respeito à modalidade, né? E tanto no presencial quanto na EAD, o estudante precisa se empenhar, porque não é só no horário de aula que é importante estar ali conversando com o professor, trocando ideias, mas depois e antes, né? Hoje em dia, a Unisc incentiva muito as metodologias ativas, em que os alunos já se inteiram dos conteúdos antes das aulas e vêm para a aula para discutir, vêm para a aula para trabalhar e não simplesmente ficar ouvindo o professor. Isso é muito cansativo, né, pessoal? Isso é a aula do passado. Então, hoje tem tantas formas de aprender em que o aluno é protagonista. Antes o Marcos já falou, né, no protagonismo, isso do aluno ir buscar, querer mais e se dedicar. Então, eu concordo que a EAD e o presencial, eles vão ter a mesma qualidade se o aluno se empenhar, né? Essa busca, essa vontade, esse desejo de crescer. Tá? Então, vamos ver aqui se temos mais alguma pergunta. Eu gostaria de reforçar, a professora Daniela Bagatini colocou ali, ó, crie seu assistente virtual com o IADO. É um curso rápido e é muito interessante. Então, fica a dica, crie seu assistente virtual com a IA do Google, certo? Procurem lá no site da Unisc, lá na área da extensão, que vocês vão chegar aqui no curso para apreciar, para aproveitar e para aprender, certo? E aqui no chat, Tainã... Deu uma travadinha a internet da Márcia ali, mas acho que ela já volta. Acho que a professora Márcia deu uma caída ali agora. Vamos esperar um pouquinho só ver se ela retorna, né? Deixa eu ver aqui, qual que era a última pergunta que surgiu. Foi sobre o curso EAD ali, a última pergunta. Tá. A resposta tu respondeu antes ali, né, cara? Tu tem que ter a vontade, né? A mesma vontade tem que ter para buscar uma vaga ali. Para nós aqui, assim, ó, nós, especificamente, se a gente dormir muito no ponto ali, nós estamos na ponta aqui, né, no negócio. Se dormir, perder, a gente tem que ter sempre, por mais que a gente esteja formado há 3 anos, tem que estar sempre procurando contato. A gente troca muita experiência com parte de parceiros, de eventos, está sempre alinhado com o negócio. Acho que isso é um diferencial, né? Não achar que tu formou lá atrás, carregar ali por 20 anos, 2 anos, já perdeu o teu conhecimento de ti, já está defasado, está sempre correndo atrás. Sim. Esse ponto é importante e a gente não percebe também, assim, não faz uma diferenciação de um aluno de graduação para um aluno que veio
da graduação presencial para o EAD. Mas o que muda mesmo é a postura, né, e o comprometimento dele, porque ele tem que estar muito mais organizado, preparado para conseguir fazer esse trabalho via o EAD, com relação ao presencial, que às vezes tem contato mais direto, uma cobrança mais direta. No EAD, ele tem que se preparar, se organizar, ter a sua agenda de estudos, ter seu horário reservado, ter o seu ambiente, principalmente, para poder se concentrar, né, porque é uma coisa que pode parecer pequena, mas impacta muito na linha de estudos, tu ter um ambiente adequado, com silêncio, para poder focar durante a aula do EAD, para poder fazer teu exercício, interagir com os grupos, ir atrás das informações, não ficar só, vamos dizer assim, baseado naquilo que foi apresentado, mas buscar algo a mais, né? Experimentar e praticar muito. Eu acho que se a gente não tiver o desafio, a prática, junto com as iniciativas, a gente não vai ter aquela oportunidade de se experimentar, se conhecer, ver como funciona. Então, tem que ter muito desafio linkado com isso, e nem sempre a universidade vai dar o desafio, mas que tu possa fazer teu projeto pessoal, que tu possa tentar implementar alguma coisa e ver como funciona, te desafiar a fazer algum projeto, pedir ajuda, se abrir para os professores, para os colegas, para conseguir fazer, nesse tempo, a tua formação e sair dali com um nivelamento bem forte, né? Às vezes, a gente tem algumas barreiras gigantes ali que a gente tem que vencer. A gente teve muitas ao longo dos últimos anos aqui, nos últimos 7 anos, a gente fez uma caminhada bem interessante, assim, para nós, na rotina do dia a dia. E a gente sempre buscou manter o contato, assim, da faculdade. Desde que se formou, assim, volta e meia a gente liga a Márcia, volta e meia nós ligamos para a Márcia. Márcia, tu tem o contato de tal setor lá da Unisc? A gente quer conversar. A última foi a gestão de processos. Essa gestão de processos, olha, nós ficamos... Eu tinha conhecimento há uns 5, 6 anos. Quando eu estava na faculdade, eu já olhava, a gente tinha essa capacidade de novo olhar, que foi o nome da gestão da Unisc. E foi quando logo que a gente teve a visão aqui, que tinha essa demanda, primeiro ponto foi conversar com a faculdade. A gente voltou, a gente foi na Unisc, eu conversei, eu lembro que eu liguei para a Márcia, Márcia, tem telefone de tal contato, e assim, era uma barreira gigante para nós vencermos. A gestão de processos, assim, da parte de educação, escolas, a gente, muitas poucas utilizam para o nosso cenário de educação, por exemplo. Então, a gente espelhou muito na Unisc, então a gente sempre tem que procurar aquela pessoa, mesmo que está na graduação, procurar o professor, não espera pelo professor, só pelo que te deu a teoria, se tem a dúvida, vai lá, pergunta mais. Muitas vezes se perguntou para os professores a mais, e eles não machuca perguntar, eles vão responder. Acho que é sempre manter o vínculo, não ficar parado, né? Senão o mercado, e se tu tiver uma empresa que tu tá na ponta da informática, tu tem que alinhar o negócio, a empresa também é atropelada, pode causar grandes prejuízos para a empresa se tu perder muito tempo. Exatamente, né? Por isso que nós precisamos estar sempre querendo aprender mais, né? Independente da idade. Isso é fundamental, e a computação veio para ficar e para crescer, e para nos fazer crescer. Por isso, tanta oportunidade e tantos cursos de excelência na Unisc. São 2 cursos presenciais, 3 cursos EAD na área da computação, e eu considero que a tarde de hoje, essa noitinha aqui, foi excelente. As falas do Marcos e do Gabriel esclareceram muitas coisas, apontaram muitas possibilidades, e, pessoal, eu gostaria de fazer um convite. Logo em seguida, às 7h30, às 19h30, nós teremos uma palestra que se chama Educação 5.0 e o Profissional em Computação, né? Então, quem vai estar falando é a Bruna e o Guilherme. A Bruna e o Guilherme moram nos Estados Unidos, a Bruna cursa pós-graduação lá, doutorado, e o Guilherme é funcionário da Google. E o Guilherme estudou aqui no Rio Grande do Sul, e é gaúcho, e hoje ele pôde escolher estar morando fora do país. Então, participem. Eu já colei o link da palestra no chat aqui do YouTube, da nossa live, para que vocês possam também depois participar lá da palestra do ERCOMP, que é a Escola Regional de Computação, organizada aí pelos professores de computação da Unisc. Então, se nós ainda tivermos alguma pergunta,
Que coisa boa, olha só quantos elogios no chat, o pessoal dizendo que gostaram da live, que gostaram dos comentários. Parabéns aos nossos painelistas, Marcos, Gabriel, nós só temos a agradecer, né? Tudo que vocês nos trouxeram, a experiência das empresas de vocês, o Gabriel está num colégio, né? Tem toda a parte didática também, mas também necessita de todas as ferramentas para poder funcionar de uma forma, digamos assim, compatível com a atualidade, né? Então, para nos despedirmos, se vocês quiserem fazer uma última fala, um último comentário. Não, mas só tenho a agradecer, né, a oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, que é uma área que eu escolhi, que eu também sou apaixonado por tudo que eu faço, né, e que a gente tem esse momento ímpar aí, em que tanta gente está sem emprego, está buscando um espaço no mercado, a gente na área de tecnologia tem aí, como eu apresentei os números, né, uma quantidade imensa de vagas e oportunidades, e um número muito pequeno de pessoas tentados ou motivados a tentar pelo menos conhecer ou ter uma curiosidade pela área de tecnologia, né. Então, eu deixo um convite para que essas pessoas procurem mais informação, vão até o NISC, utilizem os canais. Eu também fico à disposição para orientar, para bater um papo, para ajudar a direcionar. E é um privilégio poder falar aí com o pessoal do ensino médio, que está nesse momento tão difícil da vida, né, de escolher para onde vai, qual carreira seguir, qual é o momento mais legal, ou aquilo que motiva ele, que vai tornar ele um apaixonado pelo aquilo que ele vai fazer, né. Se eu puder contribuir com alguma coisa para ajudar, é sempre bem-vindo, né? Então, fico à disposição. E obrigado pelo convite da Unisc aí para participar. Muito obrigado, Marcos. Inclusive, nós temos também professores aqui na live, professores que assistem depois. Esse evento aqui é em parceria com o NTE, que é o Núcleo de Tecnologia do Estado. Os professores da Sexta CRE, né, recebem atestado mediante participação aqui, assistindo agora ou depois. E eu parabenizo esses professores do ensino médio, das escolas no geral, do ensino fundamental também, que buscam se atualizar para orientar bem os alunos. Parabéns aí aos colegas professores e obrigado aí pela participação deles. Gabriel? Eu também agradeço. A gente não tem o hábito de falar, conversar muito em público, mas é uma área que eu também gosto. Assim, hoje a parte de onde a gente trabalha com a educação, acho que é uma área muito, muito interessante de trabalhar, assim. Uns 7 anos muito bem proveitosa, assim, aprendeu muita coisa, muito, assim, não tenho que se queixar. E fica, se alguém quiser conhecer aqui o colégio, a gente tem, não era a ideia expor colégios das informações, assim, a rotina nossa, mas é um negócio que é interessante conhecer, assim, se alguém tiver dúvida, uma pergunta, uma coisa assim, quiser conhecer a nossa rotina aqui dentro. Sabe o que foi possível perceber tanto no Marcos quanto no Gabriel? O amor que eles têm pelas empresas onde eles trabalham. E quem deu a base para tudo isso foi a computação. Que legal. Gente, muito obrigado. Marcos, Gabriel, muito obrigado, excelente. Aos nossos amigos participantes, né, que estão sempre aí aproveitando algo que o Unisc Inclusão Digital pode trazer, é projeto de extensão da nossa Unisc. Muito obrigado. Nós teremos aí outras atividades. Na semana que vem, às 10 horas da manhã, temos uma live sobre introdução à robótica e ao Scratch para a meninada do ensino fundamental. Então, quem quiser participar lá, encontra essas notícias no nosso site, encontra no Face, no Insta do projeto, o Tainan colou ali o site do projeto, fiquem à vontade para acessar, e estaremos sempre oferecendo alguma novidade, trazendo alguma coisa, e tentando envolver mais pessoas aí nessa área que só cresce, e que só vai se expandir cada vez mais e precisa de pessoas. Então, muito obrigado, gente, parabéns aos nossos painelistas e a todos que participaram e vão estar assistindo aqui depois, certo? Então tá, um grande abraço para todo mundo, até a próxima. Até a próxima, boa noite.